Olá, meu nome é Henrico e bem-vindos à quinta videoaula de Física. Nessa quinta videoaula, a gente vai ver um pouco sobre vetores, decomposição e soma de vetores, aplicação dos vetores na mecânica, definição de movimento circular, período e frequência, velocidade tangencial e angular, aceleração tangencial e angular, introdução ao movimento circular uniformemente variado. Bom, parece muita coisa, mas essa videoaula, na verdade, ela é muito breve e muito simples. Ela vai ser dividida em duas partes, uma parte falando de vetores e uma parte falando do movimento circular. Bom, começando com vetores, a primeira coisa que a gente tem que falar, antes de falar de vetores, é definir grandeza escalar e grandeza vetorial. Bom, grandeza escalar, elas são grandezas físicas como o tempo, por exemplo, em que a sua definição fica perfeita quando a gente só especifica o módulo e a unidade de medida. Então, por exemplo, assim, quando eu falo um tempo, passou-se tanto tempo desde que começou o movimento. Eu sempre falo 3 segundos, 2 segundos e assim por diante, ou 1 minuto, 2 minutos. Isso quer dizer o que eu quero dizer com isso? A gente nunca diz a direção em que aquele tempo aconteceu. Por quê? Porque não faz nenhum sentido. Ninguém diz, passou-se 3 segundos para a direita, ou passou 3 segundos para cima, ou para baixo. Isso não existe. Por quê? Porque tempo ele é uma grandeza escalar, ou seja, você não precisa dar uma direção nem o sentido para essa grandeza. Isso por quê? Porque eu não uso um sinal quando eu vou definir essa grandeza. Ou seja, a gente só usa um módulo, ou seja, um valor positivo daquela grandeza. Ninguém fala menos 2 segundos ou menos 1 minuto. O mesmo vale para outras grandezas, tipo temperatura, área, volume, etc. Ninguém fala, subiu 3 graus para a direita. Isso não existe. Então, temperatura, ela também é uma grandeza escalar. Tudo bem? Grandezas vetoriais, por outro lado, são grandezas em que apenas o valor e a unidade de medida não são suficientes para provocar uma perfeita compreensão daquilo que deseja transmitir. Nesses casos, além do valor, é indispensável uma orientação. Então vamos supor aqui, a gente diz que a velocidade de um móvel é de 40 km por hora. Se eu digo só isso, você pode perguntar para mim, bom, para onde ele está se movendo? Para onde ele está indo? Qual é a direção? Qual é o sentido dele? Só o 40 km por hora não é o suficiente para eu descrever totalmente a velocidade do meu móvel. O móvel pode estar a 40 km por hora, mas ele pode estar a 40 km por hora para norte ou para sul. Ou seja, eu preciso de mais alguma coisa dentro desse 40 km por hora que vai me dizer para onde ele está indo. Isso vai ser o meu vetor. O vetor vai dizer para mim para onde ele está indo. O vetor, ele aqui dentro do nosso estudo, que é o estudo mais básico, ele vai estar associado ao sinal. Quando eu digo, por exemplo, que o móvel está a mais 40 km por hora, quer dizer que ele está a 40 km por hora no sentido positivo da minha trajetória. A gente já viu isso. E quando eu digo que ele está a menos 40 km por hora, ele está no sentido contrário da minha trajetória. Tudo que eu quero dizer com isso é que as grandezas vetoriais, além do, do número e da unidade de medida que descreve ela também necessita de um sinal. As grandezas vetoriais que a gente trata aqui na física são deslocamento, velocidade, aceleração. Agora, as que a gente não viu ainda, força, impulso, quantidade de movimento, campo elétrico, etc. Todas essas grandezas a gente vai ver durante o estudo e vamos ver por que elas são vetoriais e não escalares. Mas isso aí, conforme eu for passando o curso, a gente vai vendo. Bom, como eu disse para vocês, grandezas vetoriais precisam ser representadas por vetores. Os vetores representam as grandezas vetoriais e indicam o módulo, a direção e o sentido. Então vamos supor aqui, esse é um vetor que está indicando esse movimento. A primeira coisa que a gente vê nele é o módulo. O que é o módulo? É simplesmente o valor, a intensidade com que aquela velocidade está ocorrendo, com que aquela unidade está ocorrendo. Então eu vejo que a velocidade nesse caso está a 60 km por hora. Esse 60 km ele está em módulo, ou seja, ele não está indicando para mim nenhum sentido ou direção naquela velocidade, tudo bem? Ele só está indicando a intensidade dela. A direção, ela é horizontal. Por quê? Porque você pode ver no módulo, a direção que ele está é horizontal. Ele está aqui como se fosse num eixo X. E o sentido para a direita. Por quê? Porque o vetor ele está apontando para a direita. Tudo bem? Agora, olhando outro exemplo. Aqui a velocidade ela tem um módulo de 2 km por hora. Vocês conseguem ver que o vetor aqui ele é menor do que o vetor de 60 km por hora? Isso é importante na representação dos vetores. Aqui não está proporcional. E isso aqui não precisa ser exatamente proporcional. Mas um vetor, na hora que você vai representar, ele precisa mostrar no tamanho dele que essa velocidade é menor do que essa. Como eu disse, não precisa ser exatamente proporcional.
Mas é importante o tamanho dessa seta dar uma noção de que essa velocidade é menor do que essa. Então, como o módulo é menor, o tamanho da seta é menor. A direção vertical, por quê? Porque ele está aqui nesse eixo Y aqui, tudo bem? E o sentido para cima, porque a seta está apontando para cima. Quando a gente fala de vetores, então, a gente pode somar ou subtrair vetores. Para fazer isso, a gente tem algumas condições que os vetores precisam ter. As operações vetoriais não são realizadas das mesmas formas que as operações algébricas. Os módulos dos dois vetores serão literalmente somados apenas se as direções forem iguais. Então, vamos supor aqui, ó. A gente tem essa situação aqui, ó. Eu tenho o vetor A, eu tenho o vetor B e eu quero somar esses dois vetores. A primeira coisa que eu vou analisar é se esses dois vetores estão na mesma direção. Como vocês podem ver, a direção do A é horizontal e a direção do B é horizontal. Então eu posso somar eles, o módulo deles. O vetor A ele está apontando para a direita e o vetor B ele também está apontando para a direita. Então o que isso significa? Que eu vou poder simplesmente somar esses dois vetores, formando um novo vetor C. Quando eu tenho a mesma direção e sentidos iguais, eu somo o módulo dos vetores. O módulo dos dois vetores somados vai estar o meu vetorzão C aqui somado. Então, o módulo do vetor C vai ser igual ao módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. A direção e o sentido do módulo do vetor C vão ser a mesma direção e sentido do módulo vetor A e vetor B. Se eu tenho vetores com sentido trocado, ou seja, a mesma direção horizontal, mas o sentido trocado, um para a direita e um para a esquerda, eu tenho que o meu vetor C ele vai ser a subtração do A e do B, certo? Então aqui, o módulo do vetor C vai ser o módulo do vetor A, que é o meu maior vetor, menos o módulo do vetor B. A direção do C vai ser a mesma direção do A e do B. Porém, o sentido vai ser sempre o sentido do maior vetor, tudo bem? Ou seja, vai sempre acompanhar o sentido do vetor que tem o maior módulo, certo? Bom, além disso, eu posso fazer a soma de vetores quando os vetores formam um ângulo em si de 90 graus. A gente pode usar Pitágoras para somar esses vetores. Então vamos supor aqui, ó. A gente tem um vetor A e um vetor B. A soma desses dois vetores vai ser esse vetor Rzão aqui, ó. Por quê? Porque ele vai sair do rabo do A e encostar aqui na cabeça do B. Ele vai formar uma seta nesse sentido. Então, o meu vetor R, ele vai ser, o módulo do meu vetor R, ele vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a gente, por Pitágoras, sabe que r ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é uma forma simples de representar o meu vetor R, tudo bem? Bom, a gente viu então duas formas de somar os vetores. Porém, a gente tem uma forma de decompor os vetores. A gente pode decompor um vetor V0 formando um ângulo de 90 graus em relação a uma direção qualquer. Este vetor ele vai ser sempre decomposto em duas direções perpendiculares. Então vamos supor que a gente tem, em vez de ter um vetor A e o vetor B que eu quero somar em um vetor R, eu tenho um vetor R que eu quero decompor em A e em B. É esse que eu tenho aqui, ó. Um vetor V0 que eu vou decompor ele em V0y e V0x. Ele tem um ângulo alfa aqui com o eixo x. E eu vou usar esse ângulo alfa, vocês vão ver daqui a pouco como, para formar o V0y e o V0x. Lembrando que quando eu tenho um V0 e eu vou decompor ele em dois, eu vou ter sempre uma V0y na direção y e um V0x na direção x. Para eu decompor esse vetor, eu vou ter que usar Pitágoras. Ou seja, V0x ele vai ser V0 vezes o cosseno desse ângulo aqui. E V0y vai ser V0 vezes o seno desse ângulo aqui. A gente já viu isso na aula passada de movimento horizontal e movimento oblíquo, porque isso foi importante lá para definir os vetores do movimento oblíquo e horizontal, mas eu estou só repassando para vocês. Bom, falando um pouco agora sobre o movimento circular, tudo bem? O movimento circular é aquele no qual um ponto do material percorre em sua trajetória uma circunferência. Então vamos olhar aqui esse GIF dessa roda. Se vocês forem observar e pegarem um ponto de referência nesse GIF dessa roda, vocês vão observar que esse ponto ele vai estar sempre realizando um movimento circular. Tudo bem? Por quê? Porque ele vai estar se movendo sempre em círculos. E por que ele acontece esse movimento em círculos com ele? Como que a gente descreve esse movimento? É isso que a gente vai ver nessa aula. Bom, como o corpo então pode ter uma trajetória circular? Por causa da existência de uma aceleração que muda a direção e o sentido da velocidade. É muito importante anotar aqui que se não houver nenhuma aceleração,
o corpo ele nunca vai mudar a sua direção, seu sentido ou seu módulo. Tudo bem? Ou seja, se não existir aceleração, o corpo ele continuaria em movimento retilíneo uniformes. É o mu que a gente viu nas aulas passadas. Porém, não é o que acontece. Então, a gente tem uma aceleração aqui acontecendo. Essa é a chamada aceleração centrípeta, no qual faz um corpo ser puxado para o centro durante toda a sua trajetória, assim formando uma circunferência. Ou seja, a gente tem uma aceleração que vai sempre puxar o corpo para o centro de uma circunferência, formando uma circunferência, formando assim a trajetória de circunferência. Tudo bem? É importante lembrar que quem controla a velocidade é sempre a aceleração. Então, se a aceleração está mudando de sentido de velocidade, ela é chamada, ela está mudando, se a velocidade está mudando de direção e sentido, tem uma aceleração. No caso do movimento circular, é a aceleração centrípeta. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos supor que aqui a gente está estudando o movimento da Lua rodando em volta da Terra. A Lua, ela vai ter então uma velocidade, tudo bem? Que a gente vai chamar de velocidade tangencial. Por quê? Porque ela vai estar sempre tangenciando o ponto do círculo. Tangenciar é encostar em um ponto só do círculo, tudo bem? Ela vai estar sempre encostando em algum ponto do círculo, que nesse caso vai ser a própria Lua. E ela vai ter uma aceleração centrípeta, que vai estar sempre apontando para a Terra, ou seja, o centro do movimento, tudo bem? Por quê? O que vai ser a aceleração aqui? Vocês já podem imaginar que essa aceleração vai ser justamente a aceleração da gravidade, tudo bem? A aceleração da gravidade ela vai ser sempre a mesma e sempre apontando para a Terra. Ou seja, ela vai ser uma aceleração centrípeta, nesse caso. Bom, para a gente estudar um pouco sobre aceleração, sobre movimento circular, aceleração centrípeta e tudo mais, a gente precisa definir um pouco sobre frequência e período. Período, ele é o tempo necessário para que o objeto conclua uma volta. Ou seja, vamos voltar aqui no exemplo da Lua. Vamos supor esse ponto aqui, ó. Quando ela começa esse ponto, até ela dar toda essa volta, vamos supor que demora aí uns 5, 6 segundos aqui nesse GIF, tudo bem? Na vida real demora mais ou menos uns 16, 17 dias, eu não lembro exatamente, mas é por aí. Então, esses 5 segundos desse ponto, saindo daqui, dando toda essa volta, e chegando aqui vai ser o meu período, ou seja, meu período aqui nesse movimento vai ser de 5 segundos, porque é o tempo que ele demora para chegar até essa volta, tudo bem? A frequência é definido como o número de voltas realizado por um objeto em um movimento circular em um intervalo de tempo determinado. Então, ó, presta atenção. Aqui a gente tem um movimento circular que tem um período de 5 segundos. Porém, a frequência desse movimento é uma volta a cada 5 segundos. Dá para entender a diferença? Ó, o período ele vai ser simplesmente o meu tempo. Ó, ele deu uma volta em 5 segundos. A frequência ele vai ser o número de voltas por um tempo. Ou seja, ele vai dar uma volta a cada 5 segundos. Certo? Então, a gente tem que matematicamente a frequência ela vai ser o número de voltas em um determinado tempo. Por exemplo, uma volta em 5 segundos. Ou seja, a frequência ela vai ser 1 sobre período. Ou o período vai ser 1 sobre frequência, se a gente fizer aqui a relação matemática. Ou seja, a frequência ela é o inverso do período. O período, então, ele vai ser, por exemplo, 1 segundo, 2 segundos, que foi o tempo que ele demorou para dar uma volta, e a frequência vai ser 1 sobre esse tempo. Tudo bem? Lembrando que a unidade de medida de tempo ela vai ser segundos, certo? E, como consequência, a gente tem que 1 sobre segundo vai ser a minha unidade em hertz. Tudo bem? Ou seja, quantas voltas um objeto dá em 1 segundo, certo? Bom, vamos fazer aqui então um exercício para a gente exercitar um pouco essa relação entre frequência e período, tudo bem? Então vamos aqui, ó. Um tacômetro é um equipamento que mede o giro de um motor de um carro e mostra em tempo real para o motorista o número de giros por minuto. Determine a frequência em hertz e o período em segundos para um motor cujo tacômetro indica 3.000 RPM. Bom, vamos olhar aqui então. O que ele pede? Ele pede que eu determine a frequência e o período em segundos para um motor de carro cujo tacômetro indica 3.000 RPM. RPM ela é uma outra medida para hertz, para frequência. Assim como em, por exemplo, velocidade eu tenho km por hora, metros por segundo, em frequência eu tenho várias medidas. Hertz, RPM, RPS. O que é o RPM? RPM significa rotações por minuto. Ou seja, o próprio nome ele meio que já diz o que a unidade quer dizer. Ela diz que nesse tempo que
ele mediu, o tacômetro mediu o movimento, ele falou que o motor ele dá 3.000 voltas a cada minuto. Tudo bem? Então, para transformar uma frequência dada em RPM para Hz, basta dividir o valor por 60, já que 1 minuto possui 60 segundos. Então, presta atenção. Em Hertz é o número de voltas que algo dá, que o movimento circular dá em 1 segundo. Eu tenho 3.000 voltas em 1 minuto. Como 1 minuto tem 60 segundos, é só eu dividir 3.000 por 60, que eu vou ter o número de voltas por segundo. Deu para entender? Então, repetindo. 3.000 RPM quer dizer que o motor ele dá 3.000 voltas a cada minuto. Se eu quero saber o número de voltas a cada segunda, basta eu dividir por 60, já que 1 minuto possui 60 segundos. Bom, portanto, a frequência indicada pelo tacômetro será 3.000 RPM, que é a frequência que ele deu no exercício, dividido por 60, que vai dar 50 Hz. Tudo bem? Ou seja, dentro dessas alternativas, eu tenho que fico entre a A e a D. Bom, sabendo que o período é o inverso da frequência, a gente tem que o tempo ele é 1 sobre 50. 1 sobre 50 é igual a 0,02. 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2. Ou seja, eu tenho que a minha solução é a alternativa A. Tudo bem? Então, voltando, eu tenho aqui um motor que dá 3.000 voltas por minuto. Eu quero descobrir em Hertz quanto que ele dá em voltas. O Hertz é 1 volta por segundo. Então, eu divido por 60. O período, matematicamente, é o inverso da frequência. Então, eu divido 1 pelo meu período, pela minha frequência, que é 50 Hz. Eu tenho que o período é de 0,02 segundos. Tudo bem? Ou seja, ele demora 0,02 segundos para dar uma volta. Certo? Bem rápido. Bom, vamos voltar aqui então um pouco para o movimento circular. O movimento circular, a gente tem algumas coisas que a gente pode definir no círculo, tudo bem? A primeira coisa delas é essa distância ΔS. Essa distância ΔS é o que eu vou chamar do quanto ele andou nesse movimento. O quanto ele andou nesse movimento vai ser o meu ponto 1 e o meu ponto 2, ou seja, essa distância que ele andou no círculo, tudo bem? Isso vai ser o ΔS que ele andou. O ângulo θ aqui vai ser o ângulo que ele fez durante todo esse movimento, tudo bem? E o raio R ele vai ser igual em qualquer movimento em qualquer lugar em que o meu móvel esteja, seja aqui, o raio da circunferência é sempre o mesmo. Então, sendo assim, a gente calcula a velocidade angular, ou seja, a velocidade com que o móvel se locomove de um ângulo ao outro em relação ao centro da circunferência é dado pela fórmula θ dividido por ΔT. Bom, a representação matemática do cálculo é dada por essa equação, em que a velocidade angular é a velocidade angular do móvel, o Δθ é o deslocamento do móvel angular e o ΔT é o tempo. No SI, no Sistema Internacional, essa velocidade angular ela tem que ser dada em radianos por segundo e esse Δθ tem que ser dado em radianos. Radianos é outra medida para ângulo, que é diferente de graus. Certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Só para fixar muito bem, ó. A gente tem a diferença entre o ΔS, que é a distância que ele anda, tudo bem? E o meu ângulo, que é o meu θ. Quando ele anda do ponto 1 para um ponto 2, ele anda essa distância ΔS, tudo bem? Que é essa distância aqui da circunferência. Porém, ele também anda um ângulo θ aqui, que vai ser aqui o ângulo que ele tem aqui menos o ângulo que ele tem aqui, tudo bem? Vai ser esse Δθ aqui, certo? Considerando que, por exemplo, ele tinha 0 aqui e ele andou, por exemplo, sei lá, 30 graus aqui. Então, 30 menos 0, 30 graus aqui. Essa velocidade ela vai ser dada pelo meu 30 graus, ou em radianos, né? 30 radianos, por exemplo, dividido pelo meu ΔT, tudo bem? Lembrando que 30 graus não é 30 radianos. Só foi um exemplo de número mesmo. Então aqui vai ser meu 1 radiano, 2 radiano, dividido pelo meu ΔT, que pode ser 1 segundo ou 2 segundos, dependendo de quanto tempo ele demorou para fazer esse movimento. Então essa vai ser a minha velocidade angular, tudo bem? É a velocidade com que ele tem esse ângulo aqui. A gente tem também a velocidade tangencial. A velocidade tangencial vai ser justamente essa velocidade que tinha aqui nesse GIF. Ó. Tá vendo essa velocidade aqui? Essa vai ser a minha velocidade tangencial. Vai ser o módulo dessa velocidade que eu vou calcular por aquela fórmula.
Então, voltando lá, a gente tem que a velocidade tangencial ela é dada por a velocidade angular vezes o raio em metros. Essa fórmula ela é derivada de uma relação trigonométrica dentro do círculo, que eu não vou passar para vocês porque ela é muito complexa. Mas saibam que a velocidade tangencial, ou seja, aquela velocidade inicial lá, que faz com que o móvel se mova, ela é dada pela minha velocidade angular vezes o raio. Bom, a aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que aponta para o centro, ela é calculada através dessa fórmula aqui. Ó. Aceleração centrípeta é igual à velocidade tangencial ao quadrado dividido por r. Tudo bem? Bom, se eu for fazer isso aqui ao quadrado, eu vou ter que a velocidade tangencial ao quadrado vai ser a velocidade tangencial ao quadrado vai ser velocidade angular ao quadrado e r ao quadrado. Velocidade tangencial ao quadrado vai ser igual, substituindo aqui, né? Vai ser a minha velocidade angular ao quadrado e o meu r ao quadrado. R ao quadrado corta com r, vai ficar minha velocidade angular ao quadrado vezes o meu r. Então, a aceleração centrípeta ela vai ser ou a minha velocidade tangencial ao quadrado dividido por r, ou a minha velocidade angular ao quadrado vezes o r. Tudo bem? De novo, velocidade tangencial é diferente de velocidade angular. Enquanto a minha aceleração tangencial, ou seja, se o meu móvel está acelerando enquanto ele faz o meu movimento circular, a minha aceleração tangencial, ou seja, que vai aumentar o valor da minha velocidade tangencial, vai ser a aceleração centrípeta vezes o raio. No caso do movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta é constante, uma vez que o raio da trajetória é constante por definição. E a velocidade v, ou seja, a velocidade tangencial, também é constante. E a aceleração tangencial, não a aceleração centrípeta, é nula. Ou seja, no movimento circular uniforme, eu tenho que a minha aceleração centrípeta ela vai estar sempre apontando para o centro e ela vai ter sempre o mesmo módulo, tudo bem? E a minha velocidade tangencial ela vai ter sempre também o mesmo módulo. E não vai ter nenhuma aceleração tangencial aqui, tudo bem? Não vai ter nenhuma aceleração aumentando ou diminuindo o valor da minha velocidade. Então, olhando aqui, vamos supor que em outro caso a gente tenha a aceleração tangencial, tudo bem? Vamos supor um carro aqui fazendo uma rotatória, certo? Quando que esse carro ele sai desse movimento circular uniforme? Quando a minha aceleração tangencial ela é tão grande que ela começa a vencer a minha aceleração centrípeta, o que faz com que o carro saia ou ele derrape desse movimento circular em que ele está. Tudo bem? A gente vai ver mais para frente, isso nas próximas aulas, que isso aqui é muito dado pela falta de atrito entre a roda do carro e a pista, certo? Aqui, por exemplo, nesse caso de uma roda gigante, por exemplo, se a gente tem a roda gigante sempre, a cadeira da pessoa sempre presa na roda gigante, a gente tem que essa barra de ferro ela vai fazer o papel de aceleração centrípeta. E a velocidade dessa pessoa nunca vai mudar, tudo bem? Então a gente tem aqui duas situações diferentes, em que aqui a gente tem a aceleração tangencial e aqui a gente não tem a aceleração tangencial. Então, no movimento circular uniforme, a gente tem as seguintes fórmulas. A velocidade tangencial ela vai ser dada, então, pelo meu W vezes o R. O meu W vai ser dado por 2 vezes π vezes o tempo. 2π por quê? Porque vezes o período, certo? Ou 2π vezes a frequência. Por que isso? Porque 2π é uma volta em radiano, tudo bem? E o período é o tempo, ou seja, aqui é delta t, delta θ por tempo, tudo bem? Período é tempo, isso aqui é a distância. Então, 2 vezes a frequência. O período ao invés da frequência, então a gente tem essa relação também. A aceleração centrípeta ela vai ser dada pela velocidade tangencial ao quadrado sobre r, ou vai ser dada pela velocidade angular ao quadrado vezes o r, tudo bem? A frequência ela vai ser o número de voltas sobre um tempo, sobre o período, e o período vai ser um tempo que ele dá em uma quantidade de voltas, certo? A unidade de medida da frequência é em Hz, a unidade de tempo de período, como o período é um tempo, vai ser em segundos. Bom, então, para exercitar um pouco desses conceitos de movimento circular, vamos fazer um exercício aqui. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem uma velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a... Então vamos supor assim, ó. A gente está em cima da Terra, tudo bem? A Terra está girando no espaço.
A gente tem uma velocidade escalar em relação ao centro da Terra. A gente está rodando em volta da Terra. Então a gente tem uma velocidade tangencial em relação ao centro da Terra. Ele quer saber a velocidade escalar de uma pessoa que está em cima da linha do Equador em relação ao centro da Terra, tudo bem? Então, ele dá aqui pra gente ó, o raio da Terra e que π ele é 22/7, tudo bem? Para a gente, então, calcular a minha velocidade angular, a minha velocidade tangencial, a gente tem que fazer w, que vai ser a minha velocidade angular, vezes o raio da Terra, tudo bem? Bom, a gente sabe que a velocidade tangencial, que a velocidade angular, ela vai ser dada por 2π, que é uma volta, tudo bem? 2π é uma volta em radianos sobre um período, tudo bem? Sabemos que π é 22/7. Por quê? Porque é o que ele deu no exercício. E o tempo, o tempo que a Terra demora para dar uma volta vai ser 24 horas, porque é o tempo de um dia. Bom, a gente tem então que 44/7 vezes 6.300 dividido por 24. Isso aqui surgiu de onde? A gente tem então 6.300 é o tempo em segundos, 6.300 sobre 24 é o tempo que ele demora para dar uma volta em segundos em 12 horas, tudo bem? Esse 44 aqui é porque um dia é formado de 2 vezes 12 horas. Eu tenho então que a minha velocidade tangencial é de 1.650 km por hora, que é a minha letra B, certo? Além do movimento circular, uniforme, a gente tem um movimento circular uniformemente variado. Ele não é um movimento muito pedido dentro dos exercícios de física do vestibular, porém às vezes ele acontece de aparecer. A gente tem um movimento, uma aceleração tangencial além da centrípeta, ou seja, quando a velocidade tangencial ela aumenta ou ela diminui, a gente tem outra aceleração além da centrípeta, que a gente vai chamar de aceleração tangencial. Temos o valor da velocidade, ou seja, o módulo da velocidade variando constantemente, ou seja, a velocidade sempre diminuindo ou aumentando. Então aqui, ó, em um movimento uniformemente variado, movimento circular uniformemente variado, a gente tem uma aceleração. Quando o movimento é acelerado, a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, e quando ele é retardado, a aceleração está no sentido contrário da minha velocidade. Isso a gente já viu nos outros movimentos. Porém, aqui a gente tem a aceleração tangencial, que vai aumentar ou diminuir a minha velocidade tangencial. Então, aqui um quadrinho falando sobre as equações que a gente usa no movimento circular uniformemente variado. Vão ser as mesmas equações que a gente usa no movimento uniformemente variado, que é linear, porém usando as grandezas angulares, tudo bem? Então, em vez de ser V igual a V0 mais AT, vai ser W igual a W0 mais AT, por exemplo. Sempre substituindo V por W, tudo bem? E S, em vez de S, usando o ângulo que ele fez, a angulagem que ele fez, o θ. Tudo bem? Bem simples. Ou seja, resumindo, a gente pode ter um movimento circular, que ele pode ser uniforme, ou seja, ele vai ter só uma aceleração centrípeta, que vai ser a única aceleração do sistema, e uma velocidade tangencial. A gente pode ter uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangencial, que vai dar, se ela for no sentido contrário, no meu aceleração tangencial contrário à minha velocidade, vai ser um movimento retardado, e se ela for no mesmo sentido da minha velocidade tangencial, vai ser um movimento acelerado. A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, elas podem ser somadas em um vetor de aceleração único, que foi lá o vetor que a gente aprendeu lá no começo da aula, que a gente pode usar por Pitágoras, lembra? A gente pode fazer essa aceleração ao quadrado igual a aceleração t ao quadrado mais a aceleração c ao quadrado. A mesma coisa aqui para esse caso.